Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Petrofoco. Meu nome é Henry Fiorenza e esse é mais um vídeo de matemática, né, da prova da TBG de 2012. Tá? Esse é o quinto vídeo. Ele vai tratar de três questões, diferentemente dos outros, né, porque as três questões, tanto a 15, a 16 e a 17, elas consideram o mesmo gráfico. Tá? Então ele mostra esse gráfico pizza aqui, né, da distribuição da população brasileira por região. Né? Considere que a população total do Brasil é 190 milhões, era nessa data aqui de 2010, né? Essa prova de 2012, né? Então tá com esse gráfico aqui desatualizado, é claro, né? Ele era recente na época, né? Bom, e tantos habitantes, e sendo que o ângulo, né, no gráfico da região sul, que no caso é essa mais escura aqui, né? É 52 graus. E que a população da região centro-oeste, que é essa aqui, aqui a legenda tá meio ruim, mas depois eu melhoro isso aqui, tá? É de 14 milhões 440 mil habitantes, ok? Mas vamos lá. Então aqui eu botei umas corzinhas mais amigáveis aqui. De acordo com as informações do texto, a população das regiões sul e sudeste, em porcentagem, são respectivamente quanto? Ou seja, ele falou que a população do sul é 52 graus aqui, né? Aqui, ó, do sul é 52 graus. E a sudeste é essa amarela aqui, que é a maior, né? Então, na verdade, a gente vai ter que calcular todas as outras, né? E para ver o que sobrou para sudeste, né? E também ver quanto deu a sul aqui nessa questão do ângulo de 52 graus. Bom, então sul 52 graus, fazendo por regra de 3, tá? Coisa bem simples, né? 52 graus está para x%, assim como 360 graus está para 100%. Né? Ou tem uma forma direta, né? Que é simplesmente, né, o percentual do sul vai ser 52 sobre 360. Que dá na mesma, se fizerem regra de 3, né, vocês vão chegar nessa mesma divisão. Só que aqui, tipo assim, dá para saber, né, estando familiarizado com a porcentagem e tal, vocês sabem que se eu dividir um ângulo pelos 360 graus, né, eu vou ter o percentual que ele ocupa do círculo como um todo. Né? Então, que na verdade é o 100%, vamos dizer assim. Né? Então, aqui deu, se dividir isso aqui, claro, vai ter que fazer na mão, isso aqui eu fiz na calculadora, nem precisava chegar em tantas casas decimais assim, mas vocês vão perceber que é 14,4%. Né? Percebam que tem duas respostas com esse valor, 14,4. Né? Se eu fosse chutar, aqui é uma dica de chute, tá, pessoal? Se eu fosse chutar, eu ia chutar ou essa, ou A, B, D ou E. Eu não ia chutar C. Por quê? Porque perceba que o 13,6 aparece duas vezes, 14,4 aparece duas vezes, tá? Assim como 44, assim como 42. Tá? Por que eu não chutaria o C? Porque se eu achar 16, já de cara aqui, né, nessa conta aqui, eu já marcaria C, ou seja, dificilmente seria essa resposta. Eu não precisaria nem calcular a segunda parte. Né, E então isso aí chama a técnica da mais votada, ou seja, aquela que conta mais vezes, por exemplo. Às vezes podia ter, por exemplo, vamos dizer, o 14,4 aparece 3 vezes. E o 13,6 aparece as outras duas vezes, por exemplo. E daí, qual que eu chutaria? Eu chutaria entre as três primeiras, ou as três que mais se repetem. Por quê? Porque a chance de eu acertar chutando é menor. Então a banca ela vai fazer isso. Né? Qual é a chance de minimizar? Né? Qual é a situação em que tu minimiza a chance de acerto em caso de chute? É quando tem mais alternativas sujeitas ao chute. Né? Então, né, nesse caso aqui, claro, podia ser todas respostas bem diferentes, podia. Né? Aí seria a pior hipótese assim, em termos de chute. Né? E nesse caso aqui, né, ele te direciona, eventualmente, se tu quiser chutar, ele te direciona para um lado. Né? Não é o caso que a gente está usando aqui, ok? Mas vamos lá, vamos continuar calculando, porque essa aqui é questão fácil, não vale a pena chutar. Região Sudeste, ela é o total menos as outras regiões, ou seja, ela é 100%, né, eu estou falando em termos de porcentagem, né, em termos de valores absolutos. Tá? Então é o total menos, então 100% menos os 8% aqui da região norte, né? Os 28% aqui da região nordeste, nordeste, a nordeste é essa aqui no caso, né? Essa aqui, 28%, aqui a legenda tá errada, mas enfim. Os 14,4 que a gente já calculou da região sul aqui, e o Y, né, é a região centro-oeste que não tá marcada aqui
no mapa, nem em percentual, nem em ângulo, mas ele fala aqui, ó, 14,44 milhões, né? Bom, então é só, né, para calcular esse y aqui é o quê? É o 14.440 milhares, vamos dizer assim, se eu for fazer 14.444.000 dividido por 190 milhões, não preciso carregar esse monte de zeros, né? É só tirar os zeros, poderia até tirar esse zero aqui, fazer 1.444 dividido por, em vez de 190 mil, por 19 mil, por exemplo. Eu chegar no mesmo valor, 7,6%. Então, se eu pegar 100 menos 8, menos 28, menos 14,5 e menos 7,6%, eu vou achar 42%, que é a resposta à letra D. Tá? Essa é uma questão fácil, né? Mas eu demorei 5 minutos para fazer ela, por quê? Porque ela é toda, tem que fazer conta. Eu fiz à mão aqui, né? Aqui para passar limpo aqui, eu fiz na calculadora aqui para ter certeza, tá? Até botei casas decimais e tal, enfim. Mas fazendo na mão, né, essas divisões aqui, 52 por 360, 1440 por 19 mil, ou 14.440 por 190 mil, que seja, né, fazer todas essas continhas aqui, eu demorei perto de 5 minutos, tá? É uma questão de porcentagem, como as outras que vocês vão ver mais pra frente. Envolve também frações, proporções, que são sinônimos, tá? Bom, então é uma questão fácil, mas demora. E uma peculiaridade, né, é que é uma peculiaridade dessa questão é que ela gera insumo para outras questões. Ou seja, sem responder essa questão, por exemplo, né, eu às vezes não consigo responder a próxima. Então, às vezes, mesmo que ela demore mais tempo, convém que eu faça ela, né? Claro, se eu esse aqui eu vi que eu vou demorar, vou pular essa questão. Ou então eu comecei a ver que estava demorando, né, vou pular igual, né? Vou pular. Né? Aí eu passo para a próxima. Aqui, ó, de acordo com a informação do texto, a população aproximada da região sudeste e nordeste Opa, aqui eu preciso saber quantos por cento, né, para multiplicar por 190 mil é a região sudeste. Então, eu vou ter que saber quanto, aqueles 42% que eu tinha chegado na questão anterior, eu vou precisar dessa informação. Beleza, então vamos lá. Eu quero saber a sudeste e a nordeste. Né? A nordeste ele já me falou aqui que é esses 28% aqui. Né? Tipo assim, eu pintei aqui com algumas cores mais distintas, né? E depois aqui, porque dava pra confundir aqui o que era um branquinho mais escuro e tal, enfim. Né? Então, o sudeste eu já sei que da questão anterior deu 42%, vezes 190 milhões dá 79,8%. Olha o 79,8 aqui. Já aqui eu já conseguia matar a questão. Tá? E ele tem o 7,98, porque se eu errei na multiplicação, botei um 0 a mais, 0 a menos, eu já vou cair na alternativa errada. Mas olha que eu já conseguiria descobrir que é B de cara. Né? Mas vamos lá. Só para desencargo de consciência, Nordeste 28% vezes 190 milhões dá 53,2. Resposta letra B. Né? Eu já podia parar na primeira, claro, né? E essa aqui também é uma questão fácil, essa aqui se resolve mais rápido, porque eu tenho que fazer menos contas e tal, né? Podia até resolver mais fácil ainda, é que aqui é o tempo que eu gastei para fazer, né, a conta completa. Podia gastar um minuto e pouquinho, né? Porque também tem que considerar, então eu gastaria metade, porque é metade das contas. Não, tu tem um tempo para ler, para metabolizar, para entender o que está pedindo e tal, e depois tu parte para as contas, né? Uma questão fácil. E a dica de chute, né? A da mais votada, né? Nesse caso aqui, ele não tem mais votado, mas ele se aplica na anterior, tá? Bom, e aqui ele desenvolve mais aqui a questão, aqui falando, um prêmio de 1 milhão de reais, podia ser 10 milhões, podia ser... Esse 1 milhão não entra em conta nenhuma, eu não vou dividir pelo número de habitantes, para saber quanto daria por habitante e tal. Ele só falou que um prêmio, qualquer que seja, uma bicicleta que seja, né, será sorteada entre a população da região norte. Pô, região norte, ó, 8% ali, ó. Região norte, aqui no cinza, 8%. Né? Sabendo que o Amapá tem aproximadamente 670 mil habitantes, a probabilidade de uma pessoa sorteada ser do Amapá beleza. Então a gente só tem que ver qual é a proporção do Amapá em relação à região norte. Ou seja, esses 670 mil, né, sobre o total da região norte. E qual é o total da região norte? 8% de 190 milhões, que dá, calculando, 15,2 milhões, que é o nosso universo. Então eu vou pegar a probabilidade do ganhador ser do Amapá, 670 mil dividido por 15,2 milhões, que como eu estou falando em milhares, né, seria 0,77 milhões ou contra 15,2 milhões, mas nesse caso aqui, para ficar uma conta mais amigável, não ter divisão de um número menor que 1 aqui, um número 0,67, que aí, claro, depois eu tenho as técnicas para eliminar esses
essas casas decimais, né, que vocês, né, a ideia é que vocês exercitem isso para fazer a conta que vocês já, assim como eu já perdi o hábito de fazer esse tipo de conta na mão, né, a gente acaba usando a calculadora e tal, né, mas procurem fazer na mão isso aqui para desenvolver a velocidade, né, aquela história, né, faz tempo que eu não corro uma corrida lá de uma maratona, uma corrida de 10 km, por exemplo. Eu não vou sair direto numa competição do zero. Eu vou começar a fazer uma caminhada, depois vou começar a dar um trotezinho, daqui a pouco eu vou começar a correr mais forte para que eu chegue no dia da competição lá dos 10 km, né, e já com ritmo. É a mesma coisa aqui, vocês vão exercitar o cérebro de vocês. Bom, fazendo 670 por 15 mil e pouco, né, dá 0,004, que significa, né, ou multiplica isso aqui por 100, vai dar 4,4 em percentual, né? Ou multiplicar por 100 é só correr a vírgula aqui 2 casas para o lado, né? Então 4,4, que é aproximadamente 4. Eu até acho meio estranho se ele ter arredondado, né, o 4,4 para 4, né? Mas eu acho que ele poderia ter botado aqui, por exemplo, 4, 4,2, 4,4, 4,6, 5, enfim. Né? Mas ele botou aqui números redondos, ok. É a resposta certa, letra C. Né? Outra questão fácil, isso aqui dá para fazer pouco mais de 1 minuto. Né? E aqui trata, além de porcentagem, ele também fala de probabilidade. Ou seja, eu tenho que saber que o conceito de probabilidade está, né, relacionado com o número de possibilidades favoráveis dividido pelo universo. Né? Então é aí que a gente chegou nos 4%.